E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Pai, seja convosco, que bom poder estar aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco e, de alguma forma, então, contribuir para que nesses dias de campanha a tua vida ela seja abençoada. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, tem mais outras duas parábolas, se tu fores ver ali. A parábola da dracma perdida e também a parábola da ovelha perdida. O que me chama a atenção na parábola do filho pródigo é que o pai, ele não foi atrás do filho. Ele ficou esperando o filho. Já na parábola da ovelha perdida, a Bíblia Sagrada diz que o pastor foi atrás da ovelha perdida. Colocou as 99 no aprisco e saiu em busca daquela que se havia perdido. Mas, quando trata-se da parábola do filho pródigo, diz que ele ficou à espera, pôs-se a esperar que o seu filho, que havia saído de casa, pudesse voltar. Ele não sabia o dia que o filho voltaria, mas talvez no íntimo do seu coração, ele tinha a esperança de que o filho voltasse. Diz a parábola que ele estava ali, a esperar que o filho regressasse para casa. Ele não foi atrás, porque tu has de ver e concordar talvez no meu raciocínio, que é muito difícil você trazer uma pessoa que saiu de casa de volta. Por isso que alguns escritores, pregadores, a exemplo do Rick Warren, que ele diz que é muito mais fácil tu ires atrás de um novo convertido, de tu ficares indo atrás daquele que foi embora, porque a pessoa às vezes se agiganta em argumentos para dizer uma série de coisas que justifique a sua ausência na casa do pai. Às vezes até nos constrange. Ficam querendo falar de coisas que não tem nada a ver para justificar. Então talvez por isso que a melhor, eu diria, comunicação nessa parábola, com de respeito a esse item, é quando diz que o pai ficou esperando, porque a decisão de voltar, ela tem que ser do filho. Não que Deus não se importe, não que Ele não queira, muito pelo contrário, porque logo à frente vamos ver que não se trata disso. Mas, no entanto, a decisão de voltar, ela tem que ser do filho. E ainda bem que diz a parábola que em dado momento, o filho pródigo é como se ele tivesse colocado a mão na consciência, parado para pensar que são coisas que muitas vezes nós não fazemos quando estamos envolvidos no mundo que nos atrai, porque o mundo que nos atrai é terrível, ele rouba de nós o raciocínio. Como é difícil para parar numa hora em que a adrenalina, está ali envolvida, pecado, coisas boas, entusiasmado. Mas ainda bem que esse bateu a mão à consciência. Ele olhou para a sua falência múltipla, porque ela vinha de todos os lados. Era a falência financeira, a falência de afeto, porque ele não tinha mais ninguém consigo, foi a falência espiritual, foi a falência daquele que realmente não tem mais para onde ir e que encontra-se completamente encurralado diante da vida. Quem sabe muitos de nós viemos dessa situação. Aí ele diz assim: vou voltar para a casa do meu pai. Que coisa tremenda, meu amado irmão, é quando a gente acha o caminho de volta, é quando a gente volta para Deus, é quando dá tempo ainda, tempo de parar, de frear nas nossas loucuras e dizer assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Em segundo lugar, é que ele, quando volta, diz a parábola, que ele tem ideia do que aconteceria quando ele voltasse. Uma das coisas que o inimigo tem tentado colocar sobre Deus é a imagem de um Deus que não perdoa,
que não está disposto a acolher, a aceitar de volta. Tem gente que pensa que quando voltar, Deus vai recusá-lo diante de tudo aquilo que ele fez. Isso é mentira, porque aquele filho, ele logo entendeu que quando ele voltasse, o pai o receberia. Não talvez com as mesmas regalias, com as mesmas coisas que dantes tinha, mas o receberia. Daria para ele um teto, uma casa, e ali ele podia viver muito melhor do que estava vivendo lá fora. Equivocou-se, porque diz a Bíblia Sagrada que quando ele voltou, o pai estava à espera dele, pronto para restituir, muito mais até mesmo, quem sabe, do que ele tinha antes quando estava ali. Porque é assim que Deus faz conosco. A gente chega para ele e pensa que ele vai ser indiferente a nós, por causa da sua zanga, da sua birra, pelo que fizemos, e procuramos chegar acanhados. Mas, meu irmão, a coisa que Deus mais interessado está em ter a nós perto dele e nos abençoar e nos ver felizes e vitoriosos. Essa é a vontade de Deus. Me faz lembrar a história de um moço que saiu de casa e ele, talvez parafraseando a parábola do filho pródigo, saiu de casa, fez um monte de bobagem e ele disse: eu quero voltar para casa, e mandou um bilhetinho para o pai. Pai, eu vou estar passando no trem que passa aí às 5. Se tu me perdoares pelo que eu fiz, eu vou passar no trem. A estação está à frente da nossa casa. Colocas um lencinho branco, para que quando eu passe eu veja. E é um sinal de que tu me aceitas, que tu me perdoas pelo que eu fiz. E diz a história que esse moço entrou no trem e foi em direção à cidade onde morava, tremendo, tenso, esperando qual seria o comportamento do pai. E diz a ilustração que quando ele passou em frente à sua casa, a caminho da estação, se o pai o perdoasse, ele desceria, se não, continuaria. E qual foi a sua surpresa, diz a história, que quando ele passou na frente da casa, não tinha um lenço branco, mas um enorme lençol branco, como símbolo de que o pai o queria de volta. Meu amado irmão, quando nós olharmos para a cruz, por favor, lembremos todos nós que esse é o maior símbolo de graça, de amor e de testemunho do próprio Deus, de que Ele nos quer perto dEle, perto de si, independente do que fizemos, quanto tempo estivemos longe, mas o interesse dEle é nos querer e nos abençoar. Se eu vou voltar para a casa do meu pai, pelo amor de Deus, que nunca nós fiquemos longe de Deus, pensando que Deus não tem interesse nenhum em nos abençoar. É mentira de que Deus é vingativo. A maior mentira é de que Deus é indiferente. A palavra de Deus diz que quando o pródigo volta, ele decide voltar, ele encontra o pai ali à sua espera. E em terceiro e último lugar, meu amado irmão, eu queria compartilhar com vocês um outro pensamento acerca dessa parábola. É quando chega o irmão mais velho em casa. De longe escuta barulho, diz a história, e ele diz, perguntando: que barulho é esse? Que festa é essa? É o teu pai. Teu pai está fazendo uma festa. Uma festa? É. Teu irmão voltou. Voltou? Voltou. Voltou e o teu pai decidiu fazer uma festa para ele. Porque, meu amado irmão, esse é o comportamento de Deus quanto ao nosso regresso para Ele. É de festa. Por que essa igreja é festiva? Porque tu tens um pastor que celebra com festividade a conquista de um pecador, porque essa é a explosão de Deus em emoção, quando nos tem perto dEle, de festa, de alegria, de gozo, de prazer. Por isso que é prazeroso estar aqui com vocês, porque vocês entenderam isso. Quando o pecador vem aqui e se arrepende, vocês explodem de alegria, porque essa explosão, na verdade, ela vem de Deus, porque assim Deus se comporta. Que festa é essa? É o teu irmão que voltou. Deus está esperando, meu amado irmão. E ele diz assim: pai, tu estás maluco?
Esse meu irmão não vale coisa nenhuma. Meu amado irmão, para Deus, o preço nosso vai ser o mesmo o tempo todo. É como se tu pegas uma nota. Esse dia o Rafael estava chateado comigo porque eu rasguei sem querer uma nota de euro. 10 euros. Pai, tu rasgou a nota? Foi sem querer. Olha o que tu fizeste. Eu fui lá, coloquei cola nela, fita durex. Quanto valeu ela? 10 euros. Se ela estava inteira ou rasgada, valia 10 euros de qualquer forma. Não importa aqui de onde tu vieste, para Deus tu tem o mesmo valor em qualquer situação. Ele te comprou pelo mesmo preço do que tu vales. Ele não diminuiu o valor de nenhum de nós, meu amado irmão. A sociedade discrimina e ela diminui o preço, mas Deus não. Lourival, ser pastor em Portugal, meu irmão, é difícil. Meus filhos, toda vez que vêm falar de dificuldade, discriminação, eu digo, eu não me sinto assim. Pelo menos tento não me sentir. Eu sei quanto é o que eu valo. Não deixo nenhum português vir olhar para mim menor. Eu me agiganto ali, meu amado irmão. Eu me encho como filho de Deus. Minha é a terra, porque do Senhor é a terra, então se é dele é minha. Quem colocou fronteira foi o homem, Deus não colocou fronteira nenhuma. Nós chegamos na Dinamarca, era cheio de bandeira, sediando. Eu e minha família, disse, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas eu descobri que aquela terra também é minha. Eu vou à Alemanha, eu vou à Holanda, eu vou à Suíça, eu fui em Budapeste, eu vou à Espanha, e onde eu vou, eu me sinto abençoado por Deus. Você se sente assim? Nós precisamos saber o valor que temos. Meu pai, você está doido? Você fez uma festa. Aí disse assim, filho, bota a mão na tua cabeça. Tu está chateado porque eu matei um novilho para o teu irmão e não matei para ti. Pega o que tu quiseres aqui, porque todas as minhas coisas são tuas. Está lá na parábola, vai ler. Quem aqui é filho de Deus? Então diga assim, as coisas de Deus, as riquezas de Deus, as bênçãos de Deus, o amor de Deus,